muito bem-vindo aqui na TV Galega. Estamos começando mais um programa Mulheres. Desde já, obrigada pelo carinho da sua companhia. E para começar bem o nosso programa, aqui conosco está a doutora Morgana Moro, que vai falar um pouquinho sobre saúde bucal. Doutora Morgana, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Vamos falar mais alguns itens sobre saúde bucal que às vezes as pessoas estão esquecendo de cuidar em casa ou observar a sua própria boca, o que pode estar acontecendo. E não esquecendo, né, vamos então apresentar melhor aí a doutora Morgana Moro, uma jovem, né, profissional, mas com muita experiência, doutora Morgana Moro Jäger, especialista em implantes, pós-graduação em prótese estética e enxertia óssea. Isso. Cada vez mais especialidades importantes na área da saúde bucal. Com certeza. A gente vai se aprimorando, né, Denise, no sentido de que todas as áreas, eu acho, mas a área da saúde é uma área que se aprimora muito. Todos os anos você tem muitas tecnologias novas, você tem materiais novos. Então, por que a gente não propiciar isso ao paciente, né? Você poder dar um tratamento novo, muito mais moderno, um material muito melhor, mais duradouro, uma técnica menos invasiva, deixar a odontologia, eu digo, mais leve, né? Porque todo mundo ainda tem aquela carga da odontologia de medo, de dor. Isso é uma coisa que ainda está na cabeça das pessoas. E a gente está tentando, devagarinho, colocar que a odontologia ela pode ser muito mais tranquila, um tratamento sem dor, um tratamento para devolver uma mordida agradável, uma oclusão agradável, devolver uma estética para a pessoa poder sorrir à vontade, sem trauma, sem medo, sem nada disso. E devolver, às vezes, um problema, ou no caso, sanar um problema que foi feito no passado, às vezes um tratamento errado por um profissional que não estava bem capacitado, bem gabaritado, e que no presente, no futuro, acaba implicando em consequências. Com certeza. A gente tem vários, né? Então, a gente sempre fala que na odontologia, ainda hoje a gente refaz muitos tratamentos, né, que foram feitos há muitos anos. Então, até pacientes que usam dentadura, né, que às vezes não precisavam estar usando, mas que naquela época extraíam dentes, ou então dentes que poderiam ser solucionados com tratamentos mais simples, mas já eram feitos tratamentos de canal, às vezes não tão bem feitos, eram colocados aqueles, eles chamavam de pivôs naquela época, então deixavam a raiz do dente muito frágil, muito fininha. Então tudo isso hoje a gente tem que retratar e os pacientes têm que cuidar bastante para ver as consequências que isso gerou. E a senhora tem atendido muitos casos de tratamentos de canais que foram feitos de uma forma errada e que hoje acarretam problemas, por exemplo, um mau cheiro na boca? Com certeza, né? Até trouxe um caso para ilustrar. Então, o que acontece? Muitas pessoas, perdeu um dente, perdeu outro dente. Há muitos anos atrás não tinha implante, né? Quando tinha, no começo, ele não era tão divulgado. Então, existiam as próteses fixas, né? Então, muita gente tem próteses fixas na boca. O que são? Dentes pilares preparados com dentes encostados na gengiva, dentes de faz de conta encostados na gengiva, né? E esses dentes que suportam essa prótese fixa eram dentes que com certeza foram tratados canal, colocado esses pinos, então que eles não apresentam sensibilidade dolorosa. Ou seja, ela não sente dor, não sente mas dor. O problema existe. Então ele pode estar, normalmente essas próteses infiltram, né? Porque o cimento não era um cimento bom que era usado na época, então esse cimento esfarela, ali infiltram bactérias, começa a dar cárie, então isso começa a dar mau cheiro, pode ter trincas de raiz, porque a raiz eles deixavam muito fininha, muito fraquinha. Infelizmente, muitas pessoas procuram um dentista somente quando sentem dor. Isso. Aquela prevenção de 6 em 6 meses, muitas pessoas acabam não fazendo. Se acomodando e com não isso, fazendo. sem uma dor, sem aquele dente que não tem mais a sensibilidade, os anos vão passando e os problemas aumentando. E acaba que os problemas, às vezes o que poderia ser mais fácil de resolver, começa a ficar cada vez mais complicado, né? Então, assim, vou até mostrar um caso para ilustrar e a gente vai comentando a respeito, tá? Qual seria a imagem a ser mostrada? Então, esse paciente, ele chegou no consultório dessa maneira, tá? Então, mostrando o sorriso dele. Então, aqui é a parte interna da boca. Então, o que acontece aqui, Denise? Temos próteses fixas instaladas de antigamente, com essas linhas já escurecidas. Né? Bem visível, né? Bem visível. Ganchos de prótese removível para suportar dentes posteriores aqui atrás. E esse dentinho aqui que ele não tinha, então era uma prótese removível, parcial, com alguns dentes apenas. Retrações grandes, né? Aqui vocês podem ver um edema grande
Então, nessa área já tinha uma fratura de raiz, um cisto, né, com bastante drenagem de pus. Tá? Esse edema é um inchaço mesmo isso, ali, né? É um inchaço, então a gengiva avermelhada, né? Por essa bolinha aqui, se a gente apertasse, já saía pus pela fratura de raiz, né? Então, o que fizemos? Removemos essa prótese removível, tiramos esse dente, não tinha mais como salvá-lo, né? Fizemos todo o procedimento, fizemos implante em todas as áreas que não tinham dente, em alguns elementos posteriores, e reabilitamos esse paciente com o quê? Com peças livres de metal, tá? Com porcelana pura, fazendo um trabalho totalmente estético, devolvendo oclusão, devolvendo toda a parte estética, então toda a parte de saúde gengival, né, ao redor desses dentes, desses implantes. Aqui ninguém sabe me dizer, né? Claro, aqui ninguém sabe dizer onde é o dente e onde é o implante. Então a gente consegue conciliar muito bem esses dois tratamentos na maneira estética, que às vezes as pessoas têm medo disso, né? Se eu fizer um implante do lado do dente, não vai ficar diferente, alguém vai perceber? Não, fica totalmente imperceptível, tá? E aqui a qualidade do trabalho, então, de adaptação de gengiva, de saúde, né? E de estética, né? Com uma porcelana muito mais translúcida, você consegue dar um sorriso muito melhor, tá? Então, reabilitamos ele, devolvemos tanto a parte oclusal, né, para devolver mastigação, saúde, tiramos toda essa parte de infecção, de lesões e um sorriso agradável, satisfatório. É sempre bom colocar que uma boa saúde bucal acarreta em uma boa qualidade de vida como um todo. Com certeza. A pessoa como um todo ela ganha, né, com uma boa qualidade nos seus dentes, no caso, né? Porque afetam várias coisas, né? A gente sempre costuma falar, a boca é a entrada de todo um organismo. Então, você não se alimentando bem ou tendo infecções na boca, consequentemente isso vai para o organismo, ou através de problemas estomacais, ou dores de cabeça, dores nas articulações, ou até infecções e não detectadas na corrente sanguínea, que o médico às vezes não consegue saber o que é, e que às vezes são oriundas da cavidade bucal. E o cartão postal do corpo, o rosto, agradece, né? Com certeza, um sorriso gostoso é tão agradável, né? Quando uma pessoa sorri com os dentes bonitos, todo mundo fala, nossa, que sorriso agradável, mas é que aquela pessoa está se sentindo tão bem, ela tem autoestima tão elevada, que ela sorri com tranquilidade, que ela faz ser mais feliz. Quantas pessoas chegam no consultório sorrindo, falam com a mão na frente da boca. Então isso vai deixando a pessoa mais introspectiva, mais fechada, né? Com certeza. E a gente quer que a pessoa, eu sempre falo, a gente vai devolver um sorriso novo, um sorriso agradável, para a pessoa aquilo não ser um problema, aquilo ser um motivo de satisfação, sabe? De poder sorrir com satisfação. Com relação ainda ao tratamento, né, do canal, no caso do dente, né? O primeiro sintoma, já que ele não dói, o paciente não sabe, ele não tem sensibilidade naquele dente, é um dente morto, mais ou menos por ali, no caso, né? Assim, digamos dessa forma. As pessoas entenderem isso, é um dente morto, ele não tem sensibilidade. Qual seria o primeiro sinal para a pessoa parar e pensar, opa, alguma coisa de errado tem nesse dente que não deveria mais me dar sinais, né? Com certeza. Então, normalmente são dentes assim, que já tem até uma coroa de prótese em cima também, né? Começa a apresentar mau hálito, né? Então, mau hálito não é comum. Então, passa o fio dental, vem aquele gosto ruim na boca. Tem alguma coisa errada, vamos ver o que está acontecendo. Dente com começo de mobilidade também pode ser um problema grave. Então não está doendo, mas está com mau cheiro, está com mobilidade, tem alguma coisa estranha, está acontecendo alguma coisa. Então é melhor ir procurar o quanto antes, mais fácil de resolver. O que acontece se for deixando? Às vezes essa infecção, ela pega a parte óssea e começa a proliferar pela parte óssea. Então, além de ter um dente condenado, você começa a ter uma perda óssea. E aí para fazer o implante também fica ruim. Por quê? Porque quando isso acontece, qual seria o caminho? Quando se perde a parte óssea, compromete a parte óssea? Aí nós temos que a gente vai medir. Não tem osso suficiente para a gente poder fazer um implante naquela região, a gente é obrigado a partir para o enxerto ósseo. Enxerto ósseo. Que hoje também está muito mais tranquilo do que há 10 anos atrás. Mas assusta ainda quando se fala em enxerto ósseo, as pessoas ainda têm um certo temor, né? Se a gente puder evitar, eu sempre falo que é melhor. Né? Se tiver que fazer, temos tecnologia hoje para fazer, fica perfeito também, materiais excelentes. Mas se nós pudermos evitar essa parte, muito melhor para o paciente, o tratamento se torna muito mais rápido, muito mais tranquilo. A senhora tem observado uma maior preocupação, a prevenção maior
entre homens ou entre mulheres? Ou não dá para generalizar, separar o grupo assim? Não, ainda é um pouco mais entre mulheres. Entre as mulheres. No consultório a gente vê que a preocupação ainda é um pouco mais entre as mulheres, mas já cresceu bastante, era menos, era mais mulheres e menos homens. Hoje já está quase equilibrado, mas um pouquinho mais entre as mulheres. Tomando como exemplo o seu consultório, faixa etária, por exemplo, dessas pessoas que se preocupam mais em oferecer uma melhor qualidade de vida também para a sua saúde bucal, através da saúde bucal. Na verdade, o que acontece? Como a nossa área de especialidade é a parte de implante, prótese, enfim, acaba que a faixa etária que procura é uma faixa etária, né, acima de 40 anos, vamos colocar assim. Mas tem muitos pacientes que têm menos idade que isso, e eu já tive paciente que com 36 anos, ela teve que fazer enxerto e depois implante. Por quê? Porque aos 15 foram extraídos todos os dentes dela. Então, com 36, ela não tinha mais a parte óssea, nós tivemos que refazer toda a parte óssea para depois fazer os implantes e a prótese. Então, a idade é muito relativo pelo próprio histórico do paciente. Né? Eu até conheço casos, muitas pessoas em casa podem até, no caso, lembrar um pouquinho do passado, casos de pessoas que achavam comum extrair os dentes, porque na época, pessoas dos seus 50, 60 anos hoje, na época era moda usar dentadura. É isso. E o dentista não colocava nenhuma objeção, não, pare e pense o que você está fazendo. Então, muitas pessoas, pelo modismo, acabavam, no caso, se sujeitando, né? Com certeza. A utilizar, a tirar todos os dentes. Então, o que acontece? Era uma época que eles falavam que não incomodava. Né? A filosofia da época era assim, não, dentadura não incomoda. E no fim, hoje, só quem usa sabe o quanto incomoda utilizar uma dentadura. A carga mastigatória dela é 20%. Não consegue trituração de alimentos de maneira adequada. A instabilidade, né? Uma prótese removível que você sempre está com medo se ela vai se deslocar em algum momento. E a própria estética de poder dar uma boa gargalhada, sempre está com aquele medo, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, nada melhor que uma peça fixa que se possa sorrir à vontade, comer à vontade e ter mais ou menos os dentes de volta, né? Vamos colocar assim. Até tem um tempinho ainda? Vamos a mais uma imagem rapidamente, né? Então, tem uma paciente, passar isso aqui, por exemplo, essa paciente é um caso desse, né? O uso de prótese total. Nós temos a imagem para mostrar para quem está em casa no nosso programa, acompanhando, então, né? O uso de prótese total superior e inferior, ela não usava nada, Denise, porque ela não tinha mais rebordo para isso e a dentadura não parava na boca. Então, imagina a alimentação de uma paciente que só usa uma dentadura superior. Ela engole inteiro, não tem como mastigar. Não tem os dentes de baixo, não tem nada. O que nós fizemos? Fizemos todos os implantes embaixo, fizemos os implantes em cima, devolvemos 2 próteses fixas bem adaptadas, rejuvenescemos essa paciente devolvendo dimensão vertical, mostrando um pouco mais esses dentes, né? Então, próteses fixas, né? Então não sai mais da boca, é uma firmeza, pode comer o que ela quiser, né? E aí o resultado. Então, além de você devolver uma peça que ela pode mastigar à vontade, que está tranquilo, tem uma firmeza, uma capacidade oclusal, ela está aqui esteticamente. Era uma prótese antiga, desgastada, amarelada. É um novo rosto, um novo sorriso, né? Então, a gente consegue até um contorno de lábio diferente, enfim, rejuvenesce bastante. A gente busca sempre essas duas coisas, devolver a parte de satisfação em mastigação e oclusão, até pelo bem dos ligamentos, de musculatura, entre outras coisas, saúde, né? E a parte estética, que é o que eu fico muito feliz quando instala uma peça dessas e o paciente sai sorrindo, feliz, é gratificante. E nós também ficamos felizes com a sua presença aqui com esses assuntos tão legais, tão importantes, levando conhecimento para quem está em casa e também esperança para quem está em casa, né? Que bom, estamos aqui para isso, para informar um pouquinho mais, que eu sei que as pessoas às vezes não sabem tudo que existe na odontologia e existe muita coisa. Então eu sempre falo, se tem algum problema que não está feliz, procure, porque com certeza tem uma alternativa e as pessoas às vezes acham, não, o meu caso não tem mais jeito. Tem, hoje em dia tem. Legal, então.